Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula gravada também sobre herança multifatorial, que foi o tema que a gente, na verdade, teve naquela aula que começou as chuvas, né, que levaram a enchente aqui no estado. E então, né, por conta disso, muitos de vocês não puderam comparecer à aula presencial. Vocês não vão receber falta, tá, por causa disso. Mas como a gente está com o cronograma apertado, né, para a continuidade da disciplina, então estou disponibilizando essa gravação para vocês que não puderam acompanhar a aula presencialmente, tá? Então, o tema é herança multifatorial. Então, o que é herança multifatorial? A gente chama de multifatorial ou complexa qualquer característica que tenha envolvimento de fatores genéticos e ambientais. Então, ela não é uma característica exclusivamente genética, mas ela é uma característica que envolve componentes genéticos junto com componentes ambientais, tá? O próprio fato da característica ser genética, porém não monogênica, né, não ser um único gene que determina essa característica, ou seja, são vários genes ou vários alelos, né, variantes genéticas envolvidas na característica, faz com que ela seja de natureza poligênica, né, assim que a gente chama. Mas além da característica ser poligênica, ela também tem a influência de fatores ambientais, tá? Então, isso faz com que as características tenham um padrão de herança complexo realmente, que difere do padrão de herança mendeliano, que vocês conhecem, que é de características que são monogênicas, né? Ou seja, você tem um certo alelo, você tem a característica correspondente àquele alelo. Aqui nesse caso, não são características que a gente pode determinar de dois tipos. São características que têm uma variação muito maior na população, que é uma variação contínua, né? Que pode ser representada como esse gráfico aqui. Essa variação da característica, por exemplo, uma medida que varia, né, na população, e a gente pode olhar para essa população, obter essas medidas, calcular uma média, uma mediana, uma distribuição com desvio padrão, e a gente vê que a maior parte dos indivíduos da população vão estar com a característica ali ao redor da média, né, ao redor da mediana. E a gente, então, tem uma característica que é quantitativa, né, ela é medida. E a área da genética que estuda, então, herança complexa, características multifatoriais ou complexas, também é chamada de genética quantitativa, tá? Por causa do tipo de característica que é estudado, que exige também métodos de estudo diferentes, né? Análises estatísticas, por exemplo, por conta da variação, né? Por conta da própria forma de determinação da característica. E aqui a gente, então, comparando esse gráfico de distribuição de uma característica contínua, quantitativa, que aqui, por exemplo, está a estatura, né, como exemplo, então a estatura humana em centímetros, a gente vai medir e cada indivíduo vai ter uma estatura diferente, então a gente vai colocando no gráfico e a gente vai vendo que a maioria das pessoas tem uma estatura média e são poucas pessoas que têm uma estatura extrema, né, que estão ali nas extremidades do gráfico. Então, poucas pessoas muito altas e poucas pessoas muito baixas, né? Mas, olhando para esse gráfico C, essa distribuição contínua pode também ser transformada ou categorizada, que é o que a gente vê nos gráficos A e B. Então, aqui a gente vê duas formas, né, de categorizar essa estatura em um número de classes diferente. Então, no gráfico B, a gente está vendo um grande número de categorias, né, várias classes que a gente está colocando, mas que já difere do gráfico C, no sentido de que a variação não é mais contínua. Ela agora tem categorias, então a gente não está mais usando a precisão da medida, né? Por exemplo, a pessoa tem 1,70 m e meio, né? A gente, na verdade, está colocando em uma classe,
né, arredondando, né, esses valores, por exemplo, e a gente vai perdendo essa característica da continuidade. Já passando para o gráfico A, a gente vê que tem uma diferença bem grande, porque aqui no A já tem muito menos categorias, são poucas classes que a gente colocou para estatura. Então, tem a classe que é mais comum, mais frequente, que é a estatura ali de 1,71 a 1,75, provavelmente a estatura de homens, né? E a gente está vendo, então, uma distribuição que está cada vez mais se aproximando de uma distribuição que a gente tem como uma característica monogênica, né? Poucas classes. Mas a gente também está perdendo informação sobre a medida precisa de cada indivíduo. Por exemplo, aqui a gente já não sabe mais se essas pessoas que estão nessa categoria, elas têm 1,71 m, 1,72 m, 1,73 m, né? Mas, por outro lado, essas categorias permitem que a gente faça outros tipos de análise, né, com esses dados. Então, a gente vai modificando o tipo do dado que a gente está obtendo para poder fazer diferentes análises. E quando a gente fala de doenças, né, porque a gente, características no geral também incluem doenças, né, doenças então que são complexas ou multifatoriais. Então, elas diferem muito das monogênicas, monogênicas são aquelas que têm uma determinação genética puramente simples, né, de uma única variante genética, um único gene. E esses alelos, então, como eles sozinhos determinam a doença, o efeito deles é total, né? Eles têm um grande efeito. E eles também têm uma alta penetrância, ou seja, as pessoas quando têm um alelo, têm a doença, né? Então, é 100% de penetrância. Isso leva a um padrão mendeliano, né? Que é um padrão de herança daquela, né? Que a gente estuda lá do azão e do azinho sendo transmitido de uma geração para outra. E como esses alelos são alelos ruins, que causam a doença, sozinhos, né? Eles acabam sofrendo seleção natural contra eles, e eles são normalmente raros na população, né? E então essas doenças também são raras, né? Já as doenças complexas, elas não são causadas por um único alelo, né? São vários alelos que estão envolvidos na determinação dessa doença, além dos fatores ambientais. Então esses alelos, eles tem um efeito muito pequeno individualmente. É o conjunto deles que vai acabar determinando a doença. Então, assim, a seleção natural não consegue reduzir a frequência desses alelos, porque eles sozinhos, eles não causam a doença, né? Então, eles acabam sendo transmitidos, não sofrem seleção natural. Então, como nenhum desses alelos vai ser necessário para causar doença, nem suficiente para causar doença, ele se mantém em frequências elevadas na população, e essas doenças são também doenças comuns na população, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, que são doenças que afetam uma grande quantidade de pessoas. E para a gente caracterizar de fato, principalmente no caso das doenças, né, essa característica, a pessoa ter a doença ou não ter, né, porque eu falei da variação contínua, mas o fato de ter ou não ter diabetes, né, são duas categorias apenas. Mas a gente trabalha com esse modelo de limiar, que é um modelo que a gente pode entender comparando, por exemplo, o que tem por trás do diagnóstico da diabetes, que é a tua glicemia, né? Então, se você tem uma glicemia acima de um certo limiar, né, esse threshold que está mostrando aqui, exemplificando, você é diagnosticado com diabetes. Então, você tem pessoas que estão abaixo do limiar, mas dentro de toda uma distribuição de valores na população. Então, você tem um monte de gente que está ali ao redor da média, né? E você tem uma pequena quantidade de pessoas, né? Uma quantidade menor de pessoas que estão nos extremos. Mas as pessoas que estão nesse extremo superior, né, de alta glicemia, a partir de um limiar que foi colocado lá, por exemplo, você está em jejum, né, acima de 100, já não é considerado normal, né? Então já é considerado um caso de doença. O diagnóstico é um pouco mais complexo do que isso, né, mas só para a gente entender o modelo do limiar. Então, da mesma forma, a gente pode compreender
esse modelo de limiar com relação aos fatores que determinam a doença. Tá? Então, você tem um monte de variantes genéticas que estão influenciando cada uma um pouquinho. Algumas pessoas têm algumas dessas variantes genéticas, mas não o suficiente para manifestar a doença, né, o estado de doença. E então você tem diferentes tendências genéticas a desenvolver essa doença. São diferentes graus de suscetibilidade genética que a pessoa tem. E quando essa tendência ultrapassar o limiar, né, você tem fatores suficientes para levar a determinação da doença, aí você desenvolve essa doença ou essa característica. Então, se essas doenças ou se essas características são multifatoriais ou complexas, né, elas são, como é que eu tenho certeza que realmente, de fato, há um componente genético ou ela não é puramente ambiental? Como é que eu sei que tem uma suscetibilidade genética, por exemplo, para uma pessoa ter diabetes? E que não é simplesmente a alimentação dela que fez ela ter diabetes, né? Sem componentes genéticos envolvidos. Então, a maior pista, né, é o que a gente chama de agregação familiar, que são os indivíduos que são aparentados geneticamente, eles têm maior chance de compartilhar essa característica ou essa doença. Né? Então, você olhando entre seus familiares, né, pessoas que compartilham da sua genética, você encontra outras pessoas com a mesma doença. Então, quando você vê, por exemplo, são famílias de pessoas que têm vários casos de diabetes na família, né? Então, normalmente, um paciente não é isolado, né? Então, uma pessoa que tem diabetes tem um pai, uma mãe afetado, irmãos afetados, tios, tias, né? Então, você vê que existe um componente genético dentro dessa característica, mas não é uma herança simples, né? Não é uma coisa que simplesmente é transmitida de pais para filhos. E, na verdade, Mendel já trabalhava com o efeito de vários genes em uma mesma característica, né? E ele explicou, né, essa forma de agregação familiar também através da influência de múltiplos genes, né? O que a gente estuda hoje de genética, que a gente consegue identificar genes, né, ou locos que são associados estatisticamente à característica, né, os genes ou locos que estão participando, estão influenciando na característica, quando a gente identifica eles, né, eles são chamados de QTLs, que são Quantitative Trait Loci, são locos que são de características quantitativas. Tá? Então, esse é o termo, né, que a gente usa na genética quantitativa e no estudo e identificação de genes que são parte, né, desse conjunto de genes que determinam características complexas. E dentro desse contexto de características que são parcialmente influenciadas pela genética, parcialmente influenciadas pelo ambiente, surge o conceito da herdabilidade. Então, o conceito de herdabilidade, ele significa justamente qual proporção dessa característica que é influenciada pela genética. Né? O que é herdável dentro da diabetes tipo 2, por exemplo. O quanto o ambiente influencia, né, e o quanto a genética influencia. Então, a gente sabe que de toda a variação fenotípica, no caso, né, as pessoas de uma população aí terem ou não terem uma certa doença, por exemplo, existe uma influência da variação genética ou genotípica, né? Então, as pessoas diferem nos alelos de suscetibilidade a essa doença, mas também tem um componente ambiental. As pessoas diferem na sua alimentação, nos seus hábitos de vida, né? Então, a gente tem aqui a variância fenotípica, o VF, como uma soma da variância genotípica com a ambiental. Só que a parte genética dessa variância, né, essa variância genética, né, claro, as pessoas têm diferentes alelos, né, que influenciam a característica.
Mas esses alelos, eles não apenas somam seus efeitos, né? Então, esse efeito aditivo, que é o primeiro aqui, é o mais simples, né, da gente compreender, porque a gente entende, a pessoa tem esse alelo que aumenta a suscetibilidade ao diabetes, daí tem mais esse alelo, então quanto mais alelos, maior a suscetibilidade. Mas existem formas diferentes de interação entre esses alelos. Então, a gente tem a dominância, né? Então, pensa, dentro de um gene A, você tem o azão-azão e tem o heterozigoto azão-azinho. Esse heterozigoto, ele só tem um alelo azão e o homozigoto tem 2 alelos azão. Mas essas duas pessoas, né, têm o mesmo efeito, porque o heterozigoto, ele tem a mesma característica do homozigoto dominante, já que o alelo azão, né, ele determina a característica mesmo em uma única cópia. Então, se esse azão é dominante, então o efeito também, e o efeito dele, por exemplo, é a suscetibilidade ao diabetes, então a pessoa que é heterozigota vai ter o mesmo efeito de suscetibilidade do que a pessoa que é heterozigoto, homozigoto e heterozigoto, né? Vão ter o mesmo efeito de suscetibilidade. Então, isso é diferente do modelo aditivo. O modelo aditivo, o heterozigoto teria a metade só da suscetibilidade que o homozigoto tem, tá? E tem um terceiro efeito que a gente também, né, vocês já devem ter ouvido falar, que é a epistasia. E esse efeito epistático, ele é um efeito diferente ainda, tá? Não é o efeito aditivo e não é o efeito de dominância. É o efeito entre genes, né? Uma interação entre genes. Então, eu tenho lá o gene A e o gene B, por exemplo. Então, o azão e o azinho interferem na doença, só que eles não somam os efeitos. Eu não só tenho o gene A adicionando uma suscetibilidade, o gene B adicionando mais uma suscetibilidade. Se eu tenho o azão e o azinho, eles vão interagir de uma forma diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, o triplo de suscetibilidade, ou eu posso anular o efeito do outro, né? Então, tem várias formas de interagir que não são aditivas. E o importante disso tudo é que quando eu tenho a dominância e a epistasia, essas formas são muito mais difíceis de contabilizar. Porque a gente está normalmente contabilizando a soma desses fatores, né? Eu mostrei no gráfico para vocês lá do limiar, é uma soma de fatores. E essas interações são muito mais difíceis da gente conhecer, da gente determinar e de predizer. Porque, às vezes, a suscetibilidade que uma pessoa tem, por exemplo, pode ser devido a um efeito de dominância, mas ela não vai passar para os filhos sempre esse alelo azão, porque ela é heterozigota. Então, ela passa, às vezes, o azinho. Então, esse azinho não era a pessoa não vai ter a suscetibilidade, né? Então, simplificadamente, claro, são vários locos, né? Mas a gente esperaria que uma pessoa que tem essa suscetibilidade toda, que desenvolveu a doença, ela iria passar essa suscetibilidade, como se o efeito fosse aditivo, como se ela fosse né, apresentar a suscetibilidade só dos alelos que ela tem, não considerando a dominância. Tá? Então é muito mais complexo o estudo por conta dessa variação genética dominante e epistática. Tá? Só que a gente também tem outras questões que confundem, tá? A parte do cálculo, da estimativa da herdabilidade, porque, primeiro, que existe uma covariância do genótipo com o ambiente. Então, às vezes, não é só porque as pessoas compartilham genética que elas têm um agrupamento familiar das doenças, tá? Às vezes, um monte de gente na mesma família pode ter a mesma doença porque elas compartilham o mesmo ambiente. E isso é muito simples, né, da gente pensar, por exemplo, com alimentação. Às vezes, as pessoas podem não ser aparentadas, mas elas estão vivendo na mesma casa, então elas estão comendo da mesma comida, né? Então a alimentação delas também está sendo padronizada, né? Elas estão sob o mesmo efeito. Então não é a genética em si só
que faz essa agregação familiar. Então, por exemplo, né, os pais que têm uma certa alimentação ou que têm, né, no exemplo aqui, uma alta inteligência, também vão promover um ambiente que estimula a inteligência nos filhos, né? Também vão promover a mesma tipo de alimentação nos filhos, o mesmo tipo né, de comportamentos. E a gente, além disso, tem uma interação, então não só uma covariância, mas uma interação entre o genótipo e o ambiente. Então, o efeito do genótipo, ele não é o mesmo em todos os ambientes, tá? Então, você tem uma forma diferente do que você esperava. Aquele genótipo, ele não vai dar suscetibilidade em qualquer ambiente. Isso a gente vê muito mais claramente com plantas, né? Tem plantas que têm um certo genótipo que faz com que elas se deem bem em um certo ambiente, mas em um outro ambiente elas não vão se dar bem. Então, uma planta, por exemplo, que ela é de clima seco, ela precisa do clima seco. Então, ela não vai desenvolver bem num clima com muita umidade, né? Então, não tem assim aquela história de um genótipo que é bom em qualquer ambiente, ou é muito mais raro, né? Você tem um genótipo que é bom em qualquer ambiente e um genótipo que é ruim em qualquer ambiente, né? Então, essa interação, ela também é muito difícil de predizer e de contabilizar nesse cálculo de herdabilidade. E além disso, a gente tem que lembrar que a herdabilidade, ela é uma proporção da variação fenotípica que é devida ao ambiente ou ao genótipo, né? Especificamente a parte que é devida ao genótipo dessa variação. Então, a gente tem que entender que conforme muda o conjunto de variantes genéticas ou a população, né, ou conforme muda o ambiente, também muda a herdabilidade. Então, a herdabilidade não é fixa, não é. A gente pode imaginar, né, facilmente que uma certa característica tem uma certa herdabilidade, porque é a parte genética que influencia nela. Mas quando a gente está considerando a variação, a gente tem um grupo de pessoas, né, que tem ou não tem uma certa doença, por exemplo, e a gente está querendo saber o que está influenciando nessa variação. Por que umas pessoas têm, outras pessoas não têm? Então, se essas pessoas, por exemplo, são todos gêmeos idênticos, a gente não tem como ter variância genética, né? Porque eles são todos gêmeos idênticos. Então, o que faz com que um tenha doença, outro não? É o ambiente, porque os genes deles são iguais. Então, essa característica vai ter zero de herdabilidade nesse conjunto de gêmeos idênticos. Mas se eu for olhar em toda a população, as pessoas diferem na genética. Então, eu vou ter alguma influência genética, eu vou ter alguma herdabilidade, tá? Então, conforme varia a população ou o momento, o ambiente mesmo, então a mesma população em um certo ambiente, aí mudou o ambiente, porque às vezes o ambiente pode ser muito mais homogêneo e pode ter uma influência muito maior, né? Então, isso vai reduzir a herdabilidade. Então, a herdabilidade que a gente calcula é para uma população em um certo momento, em um certo ambiente, tá? Então, por exemplo, populações onde o acesso à nutrição, né, alimentação, está muito restrito em um certo momento, vai acabar causando uma influência ambiental muito maior numa característica, por exemplo, estatura, do que a herdabilidade, né, que essa característica normalmente teria. Então, normalmente, por exemplo, a estatura tem uma certa herdabilidade, né, que é alta, e a gente tem uma pequena influência ambiental. Mas, de repente, a nutrição tão restritiva acaba reduzindo a estatura de toda uma geração de crianças, por exemplo. E aí essa influência ambiental é muito mais forte, então a genética está importando muito menos, porque as crianças não estão conseguindo se desenvolver com o seu potencial genético, tá? Então é bem importante a gente sempre lembrar disso, dessa flutuação, né, dessa variação da herdabilidade.
E toda vez que a gente calcula a herdabilidade, né, a gente fica sempre interessado em entender quais são os genes que estão influenciando essa parte genética da característica, principalmente características que têm uma alta herdabilidade. Mas a gente não consegue identificar nunca todos os genes. E essa parte que a gente não consegue identificar, a gente chama de herdabilidade faltante, essa missing heritability. Porque a característica tem uma parte hereditária, mas a gente não sabe quais são os genes. Tá? Então, um exemplo é o próprio estudo da estatura humana, que já foi feito DIWAS, né, ou estudos de associação genômicos, com 184 mil pessoas, e todo esse estudo só conseguiu identificar 10% da variação da estatura em regiões genômicas, né? Então, a gente tem muito mais herdabilidade do que 10%, mas a gente não sabe quais são os genes, quais são as variantes genéticas. E por que a gente não sabe? A gente tem limitações mesmo para a detecção dessas variantes, né? As variantes que influenciam essas características, que são características comuns, né, na população, elas podem ser muito raras para que sejam detectadas por um estudo de associação genética, né? Mesmo um estudo com 184 mil pessoas, né? Mesmo um estudo de grande escala. Nesse gráfico aqui a gente tem a frequência dos alelos e né, desde muito raro até comum, acima de 10% de frequência na população, e a gente tem a penetrância, que a gente pode entender ali como a pessoa ter o alelo vai determinar a doença ou não. Né? Então, pegando o exemplo aqui, que está em roxo, das doenças mendelianas ou monogênicas, essa doença monogênica vai ter um alto impacto, né? Vai ter uma alta penetrância, porque ter o alelo já determina que tem a doença. Então, nas características complexas, a gente não tem esse fator, né? Então, os alelos, eles têm uma baixa penetrância. Eles normalmente influenciam muito pouco individualmente, cada um dos alelos, né? Então, é um conjunto de diversos alelos que vai acabar determinando a doença. Então, a gente tem doenças, a gente tem alelos, né, que são de baixa frequência, então são raros na população, e são também de baixa penetrância, né, influenciam pouco a doença, eles são muito difíceis de se identificar, muito difíceis, porque eles já são raros na população, então você vai ter que pegar milhares de pessoas para conseguir encontrar algumas pessoas com esse alelo. E esse alelo vai influenciar muito pouco essa característica. Então, essas pessoas que têm esse alelo, elas vão diferir muito pouco das outras pessoas. Né? Então, vai ser muito difícil encontrar essa relação, identificar que esse alelo está influenciando essa característica. Aí você tem alelos que já têm uma frequência um pouco maior, né? Então, ali entre os raros e os incomuns, né? Mas não são tão raros assim, e que tem uma penetrância mais, né, de modesta a intermediária. Então, o efeito deles é um pouquinho maior e a frequência deles é um pouquinho maior. Então, são variantes de baixa frequência com penetrância intermediária. Né? Então, já vai facilitando um pouco, porque fica mais fácil de você encontrar esses alelos na população e eles estão dando, né, um efeito um pouco maior na característica. E aí você passa para alelos que são mais comuns, né, alelos que não são raros, mas dentro desses eles têm uma divisão. Então, né, os que têm a alta penetrância e os que têm a baixa penetrância. Então, alelos comuns de alta penetrância normalmente não causam doenças, tá? Por quê? Porque se eles tivessem alta penetrância e causassem doença, a seleção natural ia reduzir a frequência deles. Então, eles não seriam comuns na população. Se eles são comuns na população, é porque a penetrância deles é baixa em causar essa doença, tá? Então, dificilmente a gente vai ter uma doença comum, né? Alelos comuns, que
você vai encontrar uma variante genética que tem muita importância naquela doença, tá? Então, a maioria das coisas, a gente tá aqui nessa bolinha amarela. A gente tem variantes comuns, mas que têm baixa penetrância. Então, não é difícil a gente encontrar pessoas com esses alelos, mas o difícil é a gente ver que esse alelo está relacionado com a doença, porque a pessoa ter ou não ter esse alelo influencia muito pouco na chance dela ter a doença, ou manifestar essa característica. Então, a maioria dos alelos que a gente identifica nesses estudos genômicos, nesses DIWAs, são alelos comuns, né? Só que eles vão ter baixa penetrância. Então, resumindo, a gente pode ter muitas variantes genéticas que influenciam essas doenças comuns, que são raras e a gente dificilmente vai conseguir identificar elas, tá? Então, uma das formas da gente trabalhar com essas doenças, né, é o estudo de gêmeos. Então, a comparação entre gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos geneticamente, né, com os gêmeos dizigóticos, que eles não são idênticos. Então, os monozigóticos, né, além de terem os mesmos genótipos, também têm compartilharam, né, o mesmo ambiente uterino, e normalmente compartilham muito mais do ambiente após o nascimento, até por serem fisicamente muito parecidos, né, terem o mesmo sexo e tudo mais, do que os gêmeos dizigóticos, que compartilharam também o mesmo útero, porém não são idênticos, não compartilham a mesma genética, né, e eles compartilham, em geral, o mesmo ambiente, mas geneticamente eles são tão parecidos quanto dois irmãos não gêmeos, né? Então, a comparação entre o número de pares de gêmeos que têm a doença, os dois, que são concordantes, ou que não têm a doença, os dois, né? Então, nesse caso, são concordantes, com o número de pares de gêmeos discordantes, para essa característica, onde um tem a doença, o outro não tem a doença, tá? É essa a comparação. Né? Por quê? Porque se a doença é genética puramente, por exemplo, né, uma doença monogênica ou poligênica, mas genética, sem influência ambiental, os monozigóticos sempre vão concordar. E os dizigóticos, na verdade, não vão concordar sempre, tá? Então, as correlações entre gêmeos idênticos e não idênticos, né? Se elas forem as mesmas de concordância e não concordância, a herdabilidade é nula, né? Então, não tem herdabilidade, é uma característica determinada pelo ambiente. Esse H ao quadrado aqui é herdabilidade. E se for sempre, né, um entre os gêmeos idênticos e meio entre os não idênticos, né? Ou seja, os gêmeos idênticos sempre são concordantes e os gêmeos não idênticos concordam só em 50%, essa característica ela é totalmente genética, ela tem uma herdabilidade de 100%. Né? Então, aqui o H ao quadrado. Então, as diferenças genéticas correspondem completamente pelas diferenças fenotípicas, ou seja, pela doença, né? Por ter ou não ter essa doença, por exemplo. Tá? Porque isso é a mesma taxa de compartilhamento de genes. Então, o modo de herança, ele pode ser determinado através dessa comparação da concordância da característica entre gêmeos monozigóticos ou dizigóticos. Então, uma doença autossômica dominante, ela tem 100% de concordância nos gêmeos monozigóticos, mais 50% em dizigóticos. Uma doença autossômica recessiva tem 100% de concordância nos gêmeos monozigóticos, mais 25% de concordância nos gêmeos dizigóticos. E uma doença multifatorial, né, uma doença complexa, né, uma característica como a gente estava falando agora de diabetes, por exemplo, ela vai ter um fator ambiental e um fator genético. Então, como a gente vai ter uma proporção genética, uma herdabilidade variável, né, a concordância dos gêmeos monozigóticos, ela não vai ser 100%,
porque ela não é puramente genética, mas ela vai variar. Experimentalmente, né, empiricamente, observando pares de gêmeos nos estudos para várias características, a concordância dos monozigóticos variou em 40% a 60%. Tá? Já entre os gêmeos dizigóticos, essa concordância ela é muito menor. Ela varia de 4% a 8% nos estudos. Então, a gente vê uma diferença muito grande. A gente vê que a genética está influenciando muito, né? Porque a gente vê que o fato dos dois serem geneticamente idênticos aumenta muito a concordância, mas tem uma proporção sempre ambiental envolvida nisso, tá? Então, sempre é essa comparação. Não é só questão de não ser 100%, porque não vai ser 100% nesse caso para nenhum dos tipos de gêmeos, tá? Então, falando agora de um exemplo de uma característica multifatorial humana que é bastante estudada, que chama muito atenção, na verdade, né, que é estudada há muito tempo, que é observada em populações humanas há muito tempo, né, é a pigmentação da pele humana. E ela é uma característica multifatorial, né, ou seja, ela tem um componente genético da pigmentação da pele e ela tem um componente ambiental também da exposição à radiação ultravioleta. Então, falando puramente da biologia, né, dessa característica, ela é basicamente determinada pela melanina, que é o pigmento que mais influencia a cor da pele. Essa pigmentação, então, né, característica da pigmentação da pele, ela é determinada não só pela quantidade de melanina, mas também pelo tipo de melanina que vai ser produzida, porque a gente tem o tipo eumelanina e o tipo felmelanina, e também como que essa melanina vai ser distribuída na epiderme. Então, olhando aqui na figura, é um recorte, um desenho, né, de um recorte de uma pele, onde a gente vê a derme embaixo aqui, né, na base da pele mais profunda, e em cima as camadas da epiderme. E a gente vê bem lá na base da epiderme, próximo da derme, essas células azuis, que são os melanócitos, que são essas células que têm esses prolongamentos aí que vão se prolongando entre os queratinócitos, que são as outras peles ali, as outras células ali da epiderme, tá? Dentro dos melanócitos, né, melanócito justamente porque é a célula que produz a melanina, tá? Estão esses grânulos de melanina, né, produzido ali dentro da célula. E esses grânulos têm que sair dos melanócitos e migrar entre os queratinócitos, né, são passados aí para fora da célula, vão para os queratinócitos e aí vão migrando para as camadas mais superiores da epiderme. Então, para eles aparecerem como característica de pigmentação, essa melanina ela precisa migrar também pelas camadas da pele, tá? Então, aqui a gente tem uma comparação de uma pele mais escura e uma pele mais clara. Então, o que que tem? A pele mais escura tem mais melanina, a mais clara tem menos melanina. Mas, além disso, a pele mais escura também tem uma proporção maior de eumelanina. Então, quanto mais eumelanina, essa melanina verdadeira, mais pigmentada é essa pele. Então, a pele mais clara, ela vai ter mais do tipo felmelanina, que é uma melanina mais amarela, avermelhada, e não essa melanina verdadeira, né? E além disso, os melanossomos numa pele mais escura são mais pigmentados, são maiores e são distribuídos em unidades. Você vê aqui esses pigmentos, né, pequenos pigmentos espalhados por toda a superfície ali da epiderme. Já numa pele mais clara, esses melanossomos eles são menos pigmentados, são menorzinhos e eles ficam mais empacotados, né? Eles não estão tão distribuídos pela pele. Então, tudo isso interfere na característica final de pigmentação. E a característica de cor de pele, ela é uma característica que tem uma distribuição geográfica que não é aleatória. Então, a gente observa, né, principalmente olhando para a distribuição aqui na África, né, Austrália, Europa, Ásia, que as
regiões, né, onde as populações têm uma pigmentação de pele mais escura, conforme essa escala que está sendo apresentada aqui no gráfico, são as regiões que estão mais próximas do Equador, né? E as regiões mais distantes, né, elas são regiões que têm populações nativas dessas regiões, que têm a pele mais clara. Muito embora, né, esse padrão não seja precisamente seguido nas populações americanas, né, que destoam aí dessa distribuição, e ainda não tem tantos estudos, né, de pigmentação de pele em populações nas Américas, populações nativas das Américas. Então a gente ainda não sabe exatamente por que desse padrão diferente, tá? Mas as Américas foram o último continente, né, a ser povoado pelos humanos, e então a gente não sabe como é que se deu a adaptação a esses ambientes, tá? Então, mas focando nessa faixa, né, de distribuições da característica no restante do mundo, a gente pode observar uma alta correlação entre a cor da pele e o nível de exposição à radiação ultravioleta, né? Então, as regiões de maior altitude, a gente consegue verificar um padrão de baixa pigmentação, né, ou de peles mais claras. E essa correlação ela é causal de fato. A pele escura ela é favorecida, né, ela foi favorecida durante a evolução humana em ambientes que tinham uma alta radiação ultravioleta, enquanto a pele clara foi favorecida em baixa radiação ultravioleta. Então, digamos assim, são peles adaptadas para diferentes ambientes. E aqui nesse gráfico mais abaixo, a gente ainda pode ver também algo que é mais preciso do que apenas a altitude, a latitude, né? Mas realmente a quantidade de radiação ultravioleta que chega até as pessoas. Porque, por exemplo, dentro do continente africano, a gente tem, né, bom, é um continente, né, então tem muita extensão, mas mesmo regiões próximas, elas podem receber diferentes quantidades de radiação ultravioleta na superfície, né, ou seja, o que realmente atinge as pessoas, porque a gente pode ter ambientes de floresta que tem sombra, né, tem as árvores, né, fazendo esse bloqueio da radiação, ou a gente pode ter ambientes abertos e ambientes de montanhas, né. Então, não é a mesma radiação que as pessoas estão recebendo em todos os ambientes. Então, aqui nesse gráfico, ele está medindo, na verdade, a quantidade de radiação ultravioleta que está chegando e que seria necessária para causar uma vermelhidão da pele, né? Então, realmente é bastante diferente, né? Acompanha essas latitudes, né? Em geral, né? Em todo o mundo. E todos os animais, na verdade, que são, né, mais próximos dos humanos, né? Então, numa análise aí de primatas, eles têm uma pele clara por baixo de uma cobertura densa de pelos. E as partes do corpo deles que estão expostas à radiação ultravioleta, por exemplo, a face, que não é coberta de pelos, já tem uma pigmentação de pele escura, né? Então, isso também está de acordo com essa proteção que a pele escura promove contra a radiação ultravioleta, né? E os ancestrais humanos, né, nossos ancestrais, em algum momento, tinham o corpo coberto de pelos também, né? E perderam os pelos da maior parte do corpo. E essa perda de pelos foi algo que favoreceu a termorregulação, né? A termorregulação do organismo, principalmente no que se refere à perda de calor, né? Facilita a perda de calor, você não ter pelos. Porém, a perda de pelos acaba expondo a pele ao sol. Então, a pele escura poderia ter se desenvolvido nos ancestrais humanos à medida que eles perderam pelos, né? Então,
essa ideia, né, de que a pele não pode estar exposta numa região que tenha muita incidência de radiação solar. Ela precisa ser protegida. Então, ou por pelos, ou por uma quantidade maior de melanina, né, uma melhor pigmentação da pele. Então, a radiação, na verdade, ela é ruim, né, em excesso, por esse aspecto que a gente primeiro pensa que é de queimar a pele e de poder levar ao câncer de pele, mas para que a seleção possa atuar contra uma característica, a característica tem que influenciar na probabilidade da pessoa deixar descendentes, né, de se reproduzir e deixar descendentes. Então, esse câncer de pele, se ele ocorrer mais tarde na vida, depois que a pessoa já teve filhos, não vai adiantar nada, a pessoa já passou os alelos dela para frente, né? Então, teria que ser um câncer de pele que ocorreria na idade pré-reprodutiva, né? Muito, muito cedo, que normalmente não é o caso. Então, a ideia é que o câncer de pele em si talvez não tenha sido um dos fatores mais importantes na seleção natural que ocorreu para a cor de pele, né? Fazendo com que a gente chegasse a ter peles mais escuras por seleção natural de pessoas com as peles mais escuras dentro da população. Já uma outra característica que é afetada pelo excesso de radiação solar é a degradação do folato ou ácido fólico. A radiação ultravioleta, ela promove essa degradação. E quando você está com pouco folato, isso pode ser um problema para a síntese e reparo de DNA, onde o folato é necessário. Então, isso vai ser importante especificamente durante o desenvolvimento do embrião, né? Que a deficiência de folato na mãe leva a um maior risco de defeitos no tubo neural do embrião. Então, isso é diretamente relacionado, né, à reprodução e à capacidade da pessoa de deixar descendentes, né? Então, tanto que hoje a gente tem, as mulheres grávidas são suplementadas, né, com ácido fólico. Então, essa característica, sim, pode ter sido uma característica muito importante, né, onde a seleção natural realmente atuou de forma importante, né, promovendo aí uma seleção a favor de uma pele mais escura para proteger as pessoas da radiação solar em excesso, né, em regiões onde essa radiação era muito intensa. Por outro lado, a gente precisa do sol, né, a gente precisa ter um pouco de sol, pelo menos, absorver essa radiação para a gente fazer a síntese da vitamina D. E sem a vitamina D, né, principalmente durante o crescimento, durante a infância, né, essa falta de vitamina D, ela pode levar a gente ter os ossos com uma densidade muito baixa, uma condição chamada de raquitismo, e que pode levar a deformidades, né, na estrutura dos ossos, como está sendo mostrado aqui nessa imagenzinha. Então, isso também seria algo muito importante para a seleção natural, né, para o impacto, né, do desenvolvimento dessas crianças, né, a sobrevivência dessas crianças. E então a gente tem que ter um balanço, né? Na verdade, a radiação ultravioleta ela é necessária, mas não pode ser em excesso, né? Então, um ambiente onde a gente tem uma radiação intermediária seria o ideal, nem muito, nem pouco, né? Mas em ambientes de muita radiação solar, a gente vai ter esse problema de degradar os micronutrientes, né? Então, é um problema que pode levar a esses defeitos no tubo neural e até infertilidade masculina. E a gente não tem problema com relação à síntese de vitamina D, porque tem sol em excesso. Então, mesmo as pessoas de pele mais clara ou mais escura, né, na verdade, mesmo as pessoas de pele mais escura têm condição de sintetizar a vitamina D, porque tem muita radiação. Então, o problema seria as pessoas de pele clara. Então, a pele escura ela é super bem adaptada para um ambiente de alta radiação solar. Ela consegue fazer a produção de vitamina D, por outro lado, ela não sofre queimaduras e não degrada tantos micronutrientes. Já um ambiente contrário de falta de radiação, né, falta de sol,
é um ambiente onde ninguém vai ter problema de se queimar ou de degradar micronutrientes, porque não tem sol em excesso. Mas, por outro lado, o problema é você conseguir sintetizar vitamina D o suficiente. Então, as pessoas de pele mais clara conseguem isso, né? Porque não tem essa barreira da melanina, de tanta melanina. Mas as pessoas de pele mais escura podem ter uma deficiência de vitamina D nesses ambientes de baixa radiação solar. Isso foi descoberto, inclusive, em crianças africanas que cresceram nos Estados Unidos, ou que já nasceram, né, nos Estados Unidos, mas filhos de imigrantes africanos de pele escura. E daí que foi visto que, né, havia uma necessidade de suplementação. Então, a gente tem a pele clara, sendo perfeitamente adaptada a um ambiente de baixa radiação, né, que foi o caso das populações saindo da África, chegando na Europa, né. Então, tanto a pele mais escura quanto a pele mais clara são extremos, né, são peles adaptadas a ambientes extremos, em questão de radiação ultravioleta, né. Então, nas regiões da África onde tem uma alta exposição, e na Austrália também, as peles foram ficando mais escuras por seleção natural, por adaptação a esse ambiente. E já na Europa, em regiões da Ásia, em regiões de pouca radiação ultravioleta, as peles foram ficando também mais e mais claras em adaptação a esse ambiente. Além disso, várias populações que talvez até não sigam tanto os padrões, né, de cor de pele com relação ao seu ambiente nativo, elas apresentam adaptações culturais. Essas adaptações podem estar relacionadas à dieta, como, por exemplo, na suplementação, né, de vitamina D, de micronutrientes, que são, na verdade, obtidos principalmente pela dieta, ou até na proteção contra o sol, no uso de roupas, né, na proteção nas casas e etc. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de genes que já foram associados à pigmentação da pele e também pigmentação de olhos, pigmentação de cabelo, em diversas populações humanas, né? E são alguns deles, né? Então isso explica uma parte, né, uma proporção da variação genética, né, dos alelos que estão influenciando essa característica. Então, claro, como a gente viu que não é só a produção de melanina, né, a quantidade de melanina que influencia nessa característica, né, é fácil da gente imaginar que existem uma série de genes que estão controlando, além da produção, a distribuição, o empacotamento, né, dessa melanina e o tipo de melanina que é produzida. Então, a gente tem diversos genes que estão relacionados à própria função dos melanócitos, né, nas células que produzem a melanina, e que tem mutações que já foram identificadas e relacionadas com os fenótipos de pigmentação, inclusive relacionadas ao albinismo, né, que é caracterizado pela falta de pigmentação, ou uma redução da pigmentação dos olhos e da pele, ou apenas nos olhos, né, e também dos cabelos. Então, inclusive, esse gene, né, de OCA, né, OCA, é de albinismo oculocutâneo, né, ele foi primeiro descoberto relacionado ao albinismo. Então, claro, tem algumas mutações nesse gene que levam ao albinismo e algumas mutações que interferem na pigmentação de uma variação de pele normal da população. E tem diversos outros genes, né, ainda que foram relatados em alguns estudos e que continuam sendo relatados, né, então ainda a gente tem aquela heredabilidade faltante ainda, né, que ainda não é explicada, né, ou seja, esses genes e essas mutações já descritas não explicam toda a variação de pigmentação da pele que a gente encontra nas populações humanas. Então, a pigmentação da pele é significativamente correlacionada com a radiação ultravioleta, né? Isso, existe um gradiente latitudinal de variação que é correlacionada. Então, a hipótese é de que a pigmentação é uma adaptação para equilibrar essa proteção contra a radiação e a necessidade de produzir vitamina D. Ou seja, é uma hipótese de seleção natural na espécie humana.
E para a gente ter uma ideia também, porque normalmente quando a gente fala de pigmentação de pele escura, a gente relaciona isso com povos africanos, né? Mas é importante a gente saber que existe uma grande variação nos índices de melanina dentro da África, dentro do continente africano, dentre os povos que são nativos africanos. A gente não está falando aqui de populações miscigenadas com europeus ou com nenhuma outra população. Essas pessoas são 100% de ancestralidade africana. E elas exibem uma grande diversidade, uma variação muito maior do que povos de outros continentes. Então, aqui a gente está calculando esse índice de melanina, que é, na verdade, calculado a partir da reflectância medida por um colorímetro, que é colocado na parte interna do braço da pessoa, né, porque é uma parte que, naturalmente, as pessoas não tomam sol, né, o sol não atinge essa região. E, na verdade, o colorímetro mede esses 3 comprimentos de onda diferentes, né, em intensidade de cor, e isso é transformado num único valor, que seria o índice de melanina, para poder ser comparado entre as pessoas. E aqui nesses gráficos, cada gráfico desses, né, é uma população africana diferente. E dentro de cada população, a gente tem uma curva aí, né, uma distribuição, que são os diversos indivíduos da mesma população. Então, a gente consegue observar tanto a diferença que tem dentro de uma mesma população, existem pessoas com peles diferentes, e também entre uma população e outra, né, sendo que tem populações onde as pessoas têm uma pigmentação da pele bem mais escura do que outras populações, tá? Então, dando um exemplo aqui, né, mostrando 4 populações diferentes, fotos de algumas pessoas que são integrantes dessa população, né, para a gente poder ter uma ideia também. Uma das linhagens humanas mais antigas, né, que a gente acha que essa população San de Botsuana, que foi colocada aqui, né, mas o povo San é descendente de um dos mais antigos povos, né, da humanidade. Eles têm as pigmentações de pele mais claras já estudadas no continente africano. Então, isso é uma coisa muito interessante também, né, porque existiu um certo ponto, uma ideia de que a pele dos ancestrais humanos, após a perda de pelos, ela era o mais escuro. E depois, ela, à medida que os humanos saíram da África e migraram para a Europa, ela clareou. Mas, na verdade, não é isso que a gente vê, né, pela parte genética, pela determinação genética. A gente vê que, na verdade, já existia uma diversidade dentro da África, nessas tonalidades de pele. E todas essas variantes que foram identificadas, que através de DILAS, né, de um estudo genômico, que estão relacionadas com essa diversidade africana da pigmentação da pele, elas explicam só 30% da variação, né? Então, tem aquela herdabilidade faltante que a gente falou. E as variantes que estão associadas com pele clara e com pele escura foram identificadas como sendo os alelos ancestrais, né, as variantes mais antigas. Então, a gente sabe que existe essa variação há muito tempo, né, nas populações humanas, né, e provavelmente já nos ancestrais, né, da nossa espécie. E tanto a pele clara quanto a escura continuou evoluindo e continua evoluindo, né, através da evolução humana, e foi o que levou a esses fenótipos mais extremos, né, de pigmentação mais escura e mais clara. E falando também um pouco de América Latina, né, a gente falou que nas Américas a gente não tinha um padrão tão claro para a distribuição da pigmentação. A gente vê aqui nesses gráficos, né, que a gente tem também uma distribuição em diferentes populações. O segundo gráfico aqui é o Brasil, uma amostra, né, de população brasileira. Mas como vocês podem observar, inclusive comparativamente aos demais países que estão aqui, né, que inclui México, Peru, Chile, a gente está representado aqui
com uma pigmentação de índices de melanina relativamente baixos, né, para a população que a gente conhece do Brasil. Então, a gente ainda tem uma subrepresentação, né, de povos negros, né, de pessoas de pele escura, principalmente, dentro dos estudos genéticos e genômicos e biomédicos, né, e de todo tipo de estudo que a gente tem. Então, ainda há um viés, né, mas foram nesse estudo, que é um estudo genômico, que foi feito na América Latina, foram identificados, inclusive, alelos que são comuns só no leste asiático e nos povos nativos americanos, que estão relacionados com que determinam a pigmentação da pele, né, mostrando que tem uma variação também, e também frequência que está significativamente correlacionada com a intensidade de radiação ultravioleta, mas não nas Américas, e sim no leste asiático, né? Então, indicando que pelo menos uma parte dessa variação genética, ela foi trazida para as Américas através dos povos que migraram povoando as Américas, e não que esses alelos fossem adaptados ao ambiente nas Américas, né? Então, a gente, né, tem muito para compreender ainda dessas populações para explicar esse padrão diferente que as Américas têm, né? E a heredabilidade que foi calculada aqui nesse estudo dessa característica foi de 85%. Tá? Então, muito alta, né? A gente não consegue explicar com os genes, né, e os alelos que a gente já tem. E eu falei que a pigmentação também, né, é determinada na cor dos olhos e na cor dos cabelos, mas basicamente a variação de pigmentação de olhos e cabelos, ela é praticamente exclusiva de populações europeias, né? Populações fora da Europa basicamente não apresentam diversidade nessas características, a não ser alguns casos, né? Então tem um caso, por exemplo, de cabelos loiros que é monogênico, inclusive, em uma população africana. Mas não há evidência de seleção natural para a variação dessas características, né? Então, provavelmente a variação de pigmentação de olhos e cabelos, ela acabou ocorrendo pela seleção natural para a pigmentação da pele, né? Pelo menos pelo que a gente sabe até hoje. E é interessante que estudos já foram realizados para tentar se predizer, através de olhar o genótipo das pessoas, qual seria a pigmentação de olhos, cabelo e pele dessas pessoas. Então, isso é basicamente um uso forense, né? A genética forense, que busca fazer uma descrição da pessoa com base, por exemplo, numa amostra de DNA, né, num resquício, por exemplo, de uma cena de um crime, né, ou alguma coisa assim. E então, com o conhecimento da genética dessas características, foi possível organizar esse cálculo, né, através de 24 polimorfismos, 24 SNPs, que o genótipo deles, né, a presença de certos alelos indica uma certa característica com uma certa probabilidade, né? Isso por quê? Porque esse alelo está associado com essa característica, porque, por exemplo, a maior parte das pessoas que tem tal alelo, em combinação com esse outro alelo, desse outro gene e tal, vão ter os cabelos dessa cor, vão ter os olhos dessa cor. A mais certeira dos cálculos é com relação aos olhos azuis, porque a genética deles é relativamente simples, então tem basicamente um SNP, é quase monogênico, né? Um SNP que já faz uma predição aí com mais de 90% de certeza. E os fenótipos que são intermediários, né? Então, o intermediário na pigmentação de olhos, que estaria ali entre os olhos verdes e o mel, né? Aquele castanho ali, claro, né? E dos cabelos, né, também a faixa ali dos castanhos, ou, né, o loiro escuro, castanho e tal, são os mais difíceis de se acertar, tá? Então, é onde a gente menos acerta com essas predições. Então, vocês podem ver ali que a predição dos resultados, às vezes, tem ali
50%, né, assim, é a chance de ser aquela cor, né. Então, a gente não consegue ter muita confiança nesses cálculos. Então, continuam fazendo estudos, continuam estudando, inclusive na população brasileira. Esse daqui é um painel que estava sendo utilizado nos estudos, e ele incluía pigmentação de pele e de olhos, né? Então, aqui a gente pode observar que foram colocadas categorias, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, uma característica de variação contínua, mas que ela está sendo categorizada. Aqui, por exemplo, nas faixas de cor de olho, na verdade, em cinco categorias, mas cada uma dividida ainda em duas fotos, né, que estão sendo mostradas aqui. E nas pigmentações de pele em 6 graus diferentes aí de índice de melanina. E então é para simplificar, né, e facilitar essa identificação, né, essa predição, você não vai conseguir predizer o nível de melanina exato. Então, você vai colocar dentro de uma categoria. Mas também porque para o uso forense não interessa saber exatamente o índice de melanina, mas sim qual que seria a percepção, né, das pessoas. Por exemplo, a pessoa que viu, né, presenciou um crime ali, ou uma vítima de um crime, que vai descrever essa pessoa, né, não vai ter condição de diferenciar tonalidades muito próximas, né, mas vai ter um apanhado geral, assim, uma pessoa de pele clara ou escura, uma pessoa de olhos azuis, ou os olhos eram castanhos, né, uma coisa assim mais categorizada, né. E eles, inclusive, acabaram vendo que essa divisão aqui era muitas categorias, não dava para trabalhar com tantas categorias porque o erro era muito grande, né? Então teriam que diminuir talvez o número de categorias, por exemplo, da cor de pele de 6 cores para 3, né? Mesma coisa com a cor de olhos. Isso continua em estudo ainda e não está sendo utilizado ainda na prática, tá? Uma outra característica que a gente tem, que foi bastante estudada na genética quantitativa, é a própria estatura. Isso estudado há muito tempo mesmo. Então, o Francis Galton, já em 1885, estava observando aí a herança dessa característica, né? Então, estudando pessoas, né, era muito difícil entender como é que as características eram transmitidas, porque as características que eles acabavam observando eram características complexas, não eram mendelianas, diferente de Mendel, né, que estudou características monogênicas, né, nas ervilhas. Então, a estatura média dos pais, ela foi correlacionada com a estatura dos filhos adultos, né? Então, aqui a gente tem pais e filhos, né? E essa estatura é extremamente bem correlacionada, né? Então, isso mostra, né, que os pais estão transmitindo essa característica para os filhos, basicamente, né? Aqui seria uma média, né, da estatura dos pais. E então essa característica foi muito estudada, primeiro por ser muito fácil de medir, né? E segundo por ter mostrado, né, essa alta correlação, mostrando uma alta herdabilidade. A herdabilidade, né, alguma das primeiras calculadas ali, ela aqui colocando amplo senso, porque é tudo aquilo que a gente falou sobre não considerar todas essas coisas que a herdabilidade, que complicam a herdabilidade, né? Não ser só aditiva, a parte genética, né? E de ter essa interação com o ambiente, etc. Mas essa herdabilidade foi estimada em 80%, né? Essa alta correlação realmente da estatura de pais e filhos. Então, estudos, por exemplo, com 6.000 gêmeos, né? Não é pouca coisa, identificaram 3 quiteles, né, ou seja, 3 genes ou 3 locos, né, associados com a estatura, e cada um deles tinha um efeito muito pequeno na variação da estatura. E um DIWAS de 5 estudos diferentes, né, então um estudo genômico com 30.000 indivíduos, cada desses estudos identificou 54 locos relacionados com a estatura.
E só 5% da variação da estatura é explicada por variantes comuns que já foram descritas ali. E a variante que mais influencia, né, que estava mais fortemente associada, explica 0,3% da variação da estatura. Mostrando que cada variante realmente tem um efeito muito pequeno na característica, né? E que a estatura dos pais, na verdade, vai explicar mais de 40% da variação da estatura dos filhos. E, na verdade, a gente não consegue saber onde estão esses genes, quem são esses genes e quais são essas variantes, né? Devido a essa dificuldade das metodologias de achar variantes raras, né? Então, tem um monte de variantes raras. Então, cada família, digamos assim, pode ter a sua estatura devido a variantes diferentes, né? E foi observada também uma correlação inversa entre a homozigose e a estatura, né? Então, isso mostra o efeito de variantes recessivas, ou seja, aquela parte da genética que é não aditiva, né? Que é de dominância. Então, mostrando que filhos de primos, né, eles tinham 3 centímetros a menos na média de estatura do que filhos de casais não aparentados. Então, é bastante complexo, né? E a gente provavelmente não vai conseguir identificar todos os genes que estão envolvidos. Então, aqui a gente tem uma comparação do que a gente conhece, né, de genes, aí do perfil genômico, com esses 54 locos associados com estatura, e a própria estatura, né, aqui com correção para sexo e idade, né, que é bastante importante. E no outro gráfico a gente tem, ao invés de um perfil genômico, a gente tem a altura média dos pais. E a gente vê que a correlação é muito melhor com a estatura média dos pais, né? Então a gente está muito longe de conhecer um perfil genômico que seja capaz de inferir a estatura das pessoas. Ruim para a genética forense, né? Que não vai conseguir acertar isso muito, embora seja uma característica bastante genética, né? E esse Giant Consortium, né, muito interessante o nome, né, que é de gigante, né, porque foi um estudo genômico para a estatura, com quase 300 autores, né, ou seja, grupos de pesquisa do mundo todo envolvidos nisso, que estudou 183 mil pessoas. E a gente tem 180 genes descritos, né, envolvidos aí na característica. E esses 180, em conjunto, eles só conseguem explicar 10% da variação entre os indivíduos, né? Então, a heredabilidade faltante é muito grande, né, nessa característica. Tem muitas mutações, muitos genes diferentes que influenciam essa característica. 180 foram identificados, mas muitos outros devem existir. E, né, só essa parte que foi identificada no estudo. Então, provavelmente, a gente tem muita interação de epistasia, além também da dominância entre esses alelos. E voltando a falar um pouquinho de saúde, né? Então, colocando aí a questão da herança multifatorial comparativamente com herança monogênica, né? A forma de estudo também é muito diferente, né? Então, na herança monogênica a gente estuda famílias, heredogramas, vê o padrão de herança, e pode identificar um gene. E já nas multifatoriais, como são doenças comuns, como tem influência do ambiente, a gente acaba tendo uma variação muito grande, né? E a gente tem que fazer estudos populacionais, principalmente estudos populacionais que são realizados com essas doenças, e esses estudos de associação, que é um tema que a gente vai ver, né, mais para frente na disciplina, né, na sequência. E esses estudos também estimaram a herdabilidade para algumas doenças em certas populações, e então a herdabilidade que foi calculada, por exemplo, para diabetes tipo 2, né, que a gente estava conversando, ela na Dinamarca foi de 26%, na Suíça já foi de 31%. A doença de Crohn, que é uma doença intestinal, basicamente, né, ela
também variou de 34% a 100%, né, numa mesma população. E a esquizofrenia, por exemplo, já teve uma herdabilidade muito maior, de mais de 80%, pelo menos na Europa. Né? E mesmo doenças infecciosas também têm uma herdabilidade. Por que doenças infecciosas apresentam herdabilidade? Porque, claro, a pessoa tem que ter entrado em contato com esse agente. Porém, muitas pessoas entram em contato com a gente e algumas desenvolvem a doença e outras não. Então, por que disso? Porque elas têm um sistema imune diferente, porque elas têm genéticas diferentes. Né? Então, a gente também calcula a herdabilidade do desenvolvimento dessas doenças. Né? Então, aqui a gente tem malária, cerca de 25%, infecção por H. pylori de 50% a 60%, hanseníase, né, lepra, 57%, tuberculose 50%. Né? Então, a gente vai ter uma grande influência da genética, mesmo em doenças infecciosas. E aqui a gente tem ao lado o risco de recorrência em irmãos, né? Porque quando a doença ela tem um componente genético, a melhor forma da gente estimar o nosso risco de doença é realmente observar familiares, né? Então, se você teve um pai ou uma mãe com diabetes, a sua chance de desenvolver diabetes é maior. Você sabe disso. Você não sabe se você tem esse ou aquele gene de predisposição. A gente nem sabe quais são todos os genes de predisposição, mas a gente sabe que você herdou uma parte desses genes dos seus pais, né? Então, observando diversas famílias e vendo, por exemplo, dos pacientes, né, que têm diabetes tipo 2, quantos tinham um irmão também com diabetes, né? A gente calcula esse risco para irmãos de afetados. Né? Então, o risco é maior de você ter diabetes em 1,2 a 1,8 vezes se você tem um irmão diabético. Já para a doença de Crohn, na Inglaterra, esse risco aumentou em 35 vezes. E mesmo para doenças infecciosas, né? Então, como a gente falou que a gente tem uma predisposição genética que passa pelo seu sistema imunológico para você desenvolver ou não a doença após contato, né, com agente infeccioso. Então, isso também para hanseníase foi de 1,8 a 2,5 vezes mais risco do que uma pessoa qualquer, do que se você não tem um irmão com a doença. Tá? E, na verdade, os fatores evolutivos, eles moldaram muito, né, os nossos riscos a essas doenças complexas, né, que normalmente estão relacionadas também, muitas delas, né, ao metabolismo, principalmente essas doenças cardiovasculares. Tem uma hipótese de evolução muito interessante, que é uma hipótese que passa pela recente alteração do nosso estilo de vida, de um estilo de vida muito ativo que a gente tinha no passado, para um estilo de vida muito sedentário que a gente tem atualmente. Então, no passado, né, e por muito tempo da nossa evolução, a gente teve esse estilo de vida muito ativo. Então, isso foi uma pressão de seleção para conjuntos de alelos que favoreciam coisas como, por exemplo, a hiperglicemia. Era muito vantajosa naquele momento porque promovia um estoque de gordura. Isso era vantajoso no momento que você precisa caçar para se alimentar. No momento que o alimento não está disponível sempre para você, e muito menos em abundância. Então, né, a hipótese é de que realmente isso foi favorecido no passado. E então aqui no exemplo, esse alelo vermelhinho, essa bolinha vermelhinha aqui, aumentou de frequência. Porque esses indivíduos que tinham alta hiperglicemia, né, ou seja, geneticamente eles estocavam mais gordura, eles conseguiram sobreviver melhor e deixar mais descendentes. Então os alelos deles aumentaram de frequência nas próximas gerações. Só que hoje a gente tem um monte de gente com esses alelos, mas a gente tem um estilo de vida sedentário,
e de excesso de calorias, né? Uma disponibilidade de calorias muito maior. Então, a gente acaba tendo um problema, porque esse alelo não é mais vantajoso como ele era no passado. Então, essa superprodução de insulina vai levar a resistência à insulina, altos níveis de glucose no sangue, e você vai ter uma combinação disso com sedentarismo, e vai levar à obesidade e a diversas outras complicações aí da obesidade, né? Então, complicações como, por exemplo, diabetes tipo 2, né? Então, você vai ter uma população ancestral que tinha um metabolismo que não tinha que lidar com excesso de gordura, com excesso de alimento, para uma população atualmente que tem que lidar com excessos, né? Então, você muda o ambiente e esse alelo que era bom passa a ser ruim, mas ele agora é muito frequente, né? Então, ele não está compatível atualmente com o papel que ele desempenha. E a outra hipótese, que está na parte de baixo da imagem, que não seria uma hipótese de seleção, mas uma hipótese de deriva genética, né? Seria de que a gente teria esses alelos, entre aspas, ruins atualmente, né? Desvantajosos, mas que aumentaram de frequência por acaso, né? Porque ao longo do tempo os alelos vão flutuando de frequência, e esse alelo que promove uma suscetibilidade ao diabetes hoje é bastante comum, mas é ruim porque a gente tem uma dieta com excesso de gordura, né? Excesso de alimento, excesso dessa disponibilidade. Sendo que no passado ele era bom, né? Mas no caso aqui, a hipótese de ele ter aumentado de frequência não teria nada a ver com ele ser bom ou ruim, mas simplesmente pela variação aleatória desses alelos, né? Então, são as hipóteses que a gente tem para a gente ter tantos alelos que hoje são ruins na população, tá? Então, qualquer comentário, dúvidas, a gente pode voltar a esse tema também nas nossas aulas, ou vocês podem me procurar também, tá bom? Muito obrigada, pessoal.